pessoal, estamos voltando para a terceira aula, ou o terceiro momento da nossa conversa sobre o projeto de pesquisa. Então, nós já orientamos na organização, na produção do projeto, agora nós vamos exatamente fazer a apresentação desse projeto. Então, as diretrizes para a apresentação escrita do projeto. Então, nós precisamos aprender o que são diretrizes. Então, são organizações, são bases, são metodologias para que a gente possa apresentar para a instituição esse projeto que nós construímos. Então, formatando o documento. Então, a organização, depois que você construiu, você elaborou, pensou, rascunhou, rasgou, brigou, chorou, aí vem a organização, porque, como nós falamos lá na aula anterior, tem que ser tudo organizado, tudo com base na ABNT. Lembra que eu falei na ABNT e na NBR? Está exatamente aqui. Então, agora você aprendeu a fazer o projeto de pesquisa e o projeto técnico, é hora de formatar o seu trabalho, preparando assim uma boa apresentação por escrito. A apresentação escrita de todo e qualquer trabalho científico deve obrigatoriamente ser estruturada de acordo com as diretrizes da Norma Brasileira de Recursos, a 14724 de 2005, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Quando você falar em ABNT, já sabe que é as normas técnicas. E vejam também que não é só para o trabalho escrito, é para toda uma estrutura técnica do nosso universo em que nós estamos inseridos. Se você for fazer uma casa, o engenheiro ele tem que observar. Claro que às vezes a gente faz no senso comum, do jeito que a gente quer, como quer, mas o correto seria o engenheiro ver toda a estrutura para que ele possa observar as normas técnicas. É por isso que quando você vai construir um prédio, você bota lá uma placa bem grande com o nome do engenheiro responsável técnico, porque ele é quem vai saber exatamente quais as normas que precisam ser seguidas para que o prédio não venha a cair mais tarde. E aí nós temos a configuração da página. As páginas de um trabalho científico, seja ele um projeto de pesquisa, um projeto técnico ou mesmo um artigo científico, devem ser configuradas da seguinte forma. Então, nós pegamos a folha de papel e vamos exatamente colocar a sua margem superior, inferior, a margem esquerda, a margem direita, o tamanho do papel. No passado, nós tínhamos como parâmetro a folha de papel almaço, antigo papel almaço, que talvez hoje alguns de vocês nem conheçam mais, ou é chamado de papel pautado, que é aquele que vem com as linhas igual a folha de caderno. E se ele já tem uma margenzinha, uma listazinha bem clara do seu lado esquerdo, que aí você passa a escrever a partir dali. Então, era na época, a gente fazia prova, por exemplo, na minha idade de estudante de primário, a gente fazia aquela folha ali, a gente até dobrava para ficar a prova bem feitinha, bonita, para no dia de receber o resultado, tá tudo bonitinho, organizado. Então, é essa margem hoje que nós temos. E aí nós temos o papel ofício, que é o material, o papel utilizado nas repartições públicas. E esse papel, a partir de mudanças tecnológicas, principalmente nas impressoras, ele caiu em desuso, quase não se usa mais hoje. Nós usamos o tipo A4, que é o tamanho hoje padrão. Então nós temos uma margem, a margem superior, que fica acima do começo do texto, é 3 centímetros, aí vem a margem direita, você coloca 2 centímetros, a margem inferior também você coloca 2 centímetros. Já o cabeçalho, o rodapé, são 2 centímetros, que eu vou
estar com vocês na aula presencial, mostrando detalhe por detalhe. Não se assustem. E esse papel ele tem que ser de cor branca, é o oficial. Então, o corpo do trabalho justificado. Então, você observa nesse slide que está, porque o slide às vezes você não consegue organizar bem direitinho, mas tem uma letra, uma linha mais para a direita, aí outro menos, não está bem, mas quando você justifica direitinho, ele fica todo organizado. Então, há também, nesse formato de justificação, número de linhas, porque o espaço entre as linhas, tudo isso é observado. Então, segundo Forastero 2002, o formato da fonte deve obedecer o seguinte padrão. O corpo do trabalho deve ser digitado na cor preta, exceto as ilustrações. E tem ilustração que vai depender do tamanho da ilustração ou a fonte. Então, você vai colocar essa fonte. O que é a fonte? É exatamente o tamanho da letra. E lá no Word, você vai encontrar os tamanhos, diversos tamanhos, e também a forma da letra, ou seja, da fonte. Muito utilizada é o Times New Roman ou Arial. Depende também aí onde entra a instituição. Tem instituição que pede o Times New Roman. Já outras, o Arial. Aí fonte 12. O tamanho da fonte é pitch 12 para o texto e tamanho 10 para as citações com mais de 3 linhas, que também nós vamos orientar o que são citações, rodapé. O rodapé é a parte inferior, ou seja, a parte de baixo da folha de papel, em que você escreve em letras tamanho 10, que fica bem pequenininha. Então, eu vou orientar como é que vai exatamente ficar o seu trabalho, para que não fique a página cheia, como diz alguns escritores, caindo letras ou caindo palavras. Então, precisa ter uma organização, para que o trabalho fique organizado, para que o leitor ele não se canse na leitura desse trabalho. Certo? Então, nós precisamos ter essa organização. Os espaçamentos, como eu já comecei a falar. De acordo com a norma da ABNT, o seu texto deve ser configurado da seguinte forma: espaçamento entre linhas do texto, 1,5 cm. Então, você vai lá no íconezinho que tem no Word, lá no seu computador, e ele aparece e você vai clicar em cima. Outros têm tamanho 1, outros 2, quer dizer, de acordo com o que é pedido. Então, não vamos fazer nada que não seja dentro dos padrões solicitados pela instituição. O espaçamento entre as linhas também é utilizado em espaço 1 quando se vai fazer o texto em recuo. Aí ele vai ser tamanho 10 e o recuo vai ser o quê? 1 centímetro entre as linhas. Então, no início do parágrafo, dá-se 5 toques na margem. Então, você vai deixar o parágrafo, que você também utiliza lá no computador, porque já está tudo organizado, não precisa você estar contando, medindo, né? Porque ele já está. Não é no tempo, como eu repito, no meu tempo de estudante de ginásio, ou até do início da graduação, que a gente riscava. Eu tenho orgulho de dizer que o meu trabalho monográfico, ou seja, o meu trabalho de conclusão de curso, foi todo escrito à mão. Já não tenho mais hoje porque houve um probleminha e o cupim comeu. Mas nós fizemos toda à mão na folha de papel massa. Hoje está tudo muito bonito, você joga no computador, ele já te dá toda a orientação para que você possa fazer. E se você não tem muito, vamos dizer assim, traquejo com o computador, você pede um colega ou paga alguém para formatar. Então, o certo seria isso, para que fique tudo organizado. E os parágrafos devem ser separados uns dos outros por uma linha em branco. Ele fica uma distância considerável para que você possa saber o que é que você está lendo. Que às vezes
você tem problema de visão e aí não consegue ler direito, as linhas se misturam, as palavras se misturam. Aí, ainda com relação ao espaçamento, nós temos o que? As citações. O que são citações? Como eu falei lá na aula anterior do Dr. Luiz, professor Dr. Luiz, vamos dar um sobrenome para ele, Dr. Luiz de Almeida. Então, eu coloco Almeida aí na minha citação. De acordo com a Almeida, os espaçamentos devem ter 2 centímetros. Aí o que? Aí talvez não tenha dado, só deu uma linha. Então é o que? Uma citação curta. Mas eu quero também falar ainda do Luiz. Aí eu vou lá novamente, em outro momento falo que ele diz que as citações longas devem ser iniciadas com 4 centímetros da margem, porém, quando se trata de início de parágrafo, você deve acrescentar mais 5 toques. Os títulos das seções devem ser separados do texto, os que precede ou que sucede por 2 espaços de 1,5. Então, aí já vai dar o quê? Já mais de 4 linhas. Então, é a chamada citação longa. Aí, nessa citação longa, eu vou recuar 4 centímetros para a minha direita e selecionar e colocá-las em espaço 1, entre as linhas. E o tamanho da fonte, 10. Aquele textozinho que ele aparece pequeno, minúsculo, dentro do seu trabalho, ali mais para o seu lado direito. Você vai observar. Aí no material de vocês, tem claramente, está tudo organizado, estruturado, para que vocês possam ver e não se assustar com o que nós estamos falando. Então, é um trabalho, talvez para vocês, difícil, porque ainda vocês estão num curso técnico, mas num curso superior já é bem mais extenso e nessa forma é mais fácil, vai ficar fácil para vocês, porque quando você chegar em curso superior, você já não vai ter mais nenhuma dificuldade em fazer um projeto, em produzir um artigo ou qualquer pesquisa, relatório de pesquisa, você não vai ter mais problemas. E é esse também o nosso objetivo, mostrar para o aluno tudo dentro da cientificidade. Então, voltando aqui, que nós lemos para dar o exemplo, então as citações longas elas devem ser iniciadas a 4 centímetros, como nós falamos, da margem, porém, quando se trata de início de parágrafo, você deve acrescentar mais 5 toques, quer dizer, ele já vai ficando um pouquinho mais para a sua direita. Os títulos das seções devem ser separadas do texto que os precede ou sucede, 2 espaços, 1,5. Por exemplo, vocês observem no slide, está lá em cima, espaçamento. Observe que para iniciar a letra D tem um espaço. Então observe isso aí, que será o título lá no trabalho de vocês. A paginação é exatamente aquilo que nós falamos lá. Algumas páginas elas não são numeradas, outras vão ser numeradas. Então, segundo Furasté, 2009, a paginação do seu trabalho deve obedecer às seguintes diretrizes, ou seja, normas, organizações. Todos os trabalhos científicos devem ter suas páginas contadas sequencialmente, mas não numeradas. Você começa a contar a partir da capa. Por exemplo, vem capa contra capa, folha de... em alguns momentos se chama folha contra capa, mas é folha de rosto. Folha de rosto, sumário, dedicatória, epígrafe, que você coloca em cada página. Aí você vai numerar já lá após o sumário. Então a numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual. Em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 centímetros da borda. Aqui que nós falamos lá, ele fica o quê? Do lado direito só são 2 centímetros. Nós medimos e organizamos. Mas aqui já vai estar tudo direitinho. Tem também um ícone lá no Word que ele já te ajuda a fazer isso. Havendo apêndices e anexos, suas folhas devem ser numeradas de maneira contínua,
e sua paginação deve dar seguimento ao texto principal. Então, eu terminei aqui nas referências bibliográficas. Então, meu trabalho acabou ali. Mas aí eu tenho algumas figuras para colocar. Então, elas vão ser também paginadas, então vão ser contadas sequencialmente. Conta. Então, quando eu chego lá no final, terminei tudo, o meu trabalho tem 63 páginas. E aí eu vou contar, porque o professor que vai corrigir o teu trabalho, ele vai contar. Se você disse que tem 63 páginas, ele vai contar para realmente saber se você fez. Porque se organiza, você faz, se prepara tudo, mas aí vai para a banca examinadora. E aí a banca vai ver todos esses detalhes que nós estamos passando para vocês, como organizar, como preparar, como construir, como digitar, como apresentar. Ele vai ver tudo isso, se está tudo dentro do conforme. Porque se não tiver, ele vai organizando e aí vai te devolver para fazer os ajustes. Porque o trabalho ele não pode ficar com erros, com palavras faltando letras ou frases incompletas. Quer dizer, aí vem a questão da produção científica e da redação oficial. Então tem que ser um texto técnico, um texto nas normas técnicas e na norma culta da língua brasileira, que é o nosso caso. Se nós estivéssemos fazendo um trabalho em língua inglesa, também seria dentro, o contexto dentro da língua inglesa, ou espanhol, conforme seja a língua. E a paginação deve ser conforme mostra a figura 5.3, que vocês também têm no seu material. E as notas de rodapé? O que são as notas de rodapé? Observe bem embaixo desse slide, tem Instituto Federal, Piauí, tem EAD, Ensino à Distância. Seria aí o rodapé do slide. Mas no texto, ele vai aparecer bem pequeno, como eu falei também anteriormente. Algo que você coloca, como, por exemplo, eu coloco falei algo sobre o Dr. Luiz, lá no corpo do texto, mas eu não quis colocar o que ele disse lá. Aí eu coloco lá embaixo, aí eu digo o que ele disse. Porque quando você for para o texto original, você vai encontrar o que ele falou sobre algo. Entendido? Se não, nós vamos esclarecer mais nos nossos encontros presenciais. E essa observação do rodapé aparece no texto observações que não deve constar no corpo do texto, pois pode quebrar a sequência do texto, a organização do seu texto. Deve ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço e por um traço de 3 centímetros a partir da margem esquerda. Mas não vamos nos preocupar com a nota de rodapé, porque nós não vamos colocar, porque a nota de rodapé ela é mais para um trabalho monográfico, uma monografia onde você já fez o projeto e você já fez a pesquisa e vai apresentar. Também trabalhos de mestrado e doutorado, onde o produtor da pesquisa ele coloca muita nota técnica no rodapé. Então vamos deixar esse trabalho mais para o nível superior, não vamos nos preocupar muito, mas faz necessário a gente aprender, porque você pode pegar um artigo ou qualquer outro texto e existir a nota de rodapé, e aí você não sabe realmente de que se trata. E os quadros, as tabelas, as ilustrações, eles são elementos demonstrativos de síntese que apresentam informações tratadas estatisticamente, construindo uma unidade autônoma. Os quadros, por sua vez, contêm informações textuais agrupadas em colunas. É porque você organizou o seu trabalho e você vai apresentar. Então, você vai apresentar a tabela de números estatísticos, vamos dizer, sobre as doenças causadas por mosquitos. Então, o número de pessoas que contraíram a doença. Você vai fazer gráfico, você vai fazer outras formas, colunas, e você vai mostrar isso nessas informações bem agrupadas.
E aí a fase nas citações. Como eu já falei, a citação é a menção, é uma informação extraída de outra fonte. E aí tem o quê? A citação da citação, por exemplo, eu citei o Dr. Luiz, mas pode o Dr. Luiz ter citado outro, Karl Marx. E aí eu faço a citação do Karl Marx, que foi citada pelo o professor Dr. Luiz. Então, é a citação da citação, menção direta ou indireta, como já falamos, de uma informação em que não se teve acesso ao original. Então, eu estudei sobre os elementos para a elaboração do projeto. E aí eu citei, por exemplo, a Isis Valverde. E aí, só que a Isis Valverde já estudou outro autor. Então, eu vou fazer aqui. Aí é o quê? A citação da citação. Que nós vamos também compreender na hora de colocar no nosso trabalho. Citação da citação, ou a citação direta do próprio autor. E assim se constrói o trabalho técnico. As citações podem ser feitas de forma direta, indireta, através de referência ou notas de rodapé, como nós falamos. Não vai ser tão necessário no nosso trabalho agora, mas nós precisamos conhecer para entender melhor o que é realmente nota de rodapé. Então, veja cada uma delas separado para compreender melhor. A direta é o texto que você escreve baseado na obra do autor consultado, no caso nós estamos citando aqui do Dr. Luiz. Essa citação você deve indicar o nome do autor, como nós já falamos, em caixa baixa. Se estiver no corpo do texto, em caixa alta. Se estiver dentro dos parênteses, juntamente com o ano de publicação da obra que você consultou. Olha o exemplo aqui. O hipertexto nas palavras de Levi, 2004. Representa um dos futuros da escrita da leitura, Costa, 2008. Então, você observa aí que está, se estiver fora do nome, fora do parênteses, ele vai estar em letras minúsculas, só a data entre parênteses. Já se tiver em outro momento em letra maiúscula e a data também logo em seguida, certo? Então nós vamos ver como é que se constrói direitinho, sem nenhum problema. A direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Então eu escrevo lá, como nós falamos lá anteriormente, nós retiramos aí do próprio slide um trecho bem maior, para mostrar como é que se faz. Então, quando feito em 3 linhas, deve estar entre aspas duplas e fazer parte do corpo do texto. Então, até 3 linhas, eu coloco normalmente, vou escrevendo sem nenhum problema. Aí, quando eu passo das 3 linhas, aí eu tenho que fazer o que nós falamos, o recuo. Então, o exemplo aí, Oliveira, 2001, página 84. Afirma que, em virtude da qualidade de vida dos países desenvolvidos, as pessoas estão alcançando idades cada vez mais avançadas. Então, vocês observam que aí eu coloquei dentro do espaço, porque se eu tirar exemplo, ele vai ficar em 3 linhas. Talvez não dê nem 3 linhas. Aí ele está aparentando ser 4 linhas em função da fonte. Então, vocês observam que mais uma marca está o texto entre aspas, começando, por exemplo, em e termina em avançadas. Depois de avançadas, tem aí o colchete, que é o símbolo lá da matemática, e 3 pontinhos. Isso indica que há uma suspensão de pensamento. Então, eu só retirei esse pedacinho, o que nós chamamos na língua portuguesa, fragmentos. Então, fragmento de um texto, quando você vai falar de fragmento de texto, é uma palavra, um período ou parte dele. Quer dizer, ele pode vir no início e pode vir no final. Se vier antes, significa dizer que anteriormente existiu mais texto. No caso aí, está dizendo que ainda há texto para frente. Compreendido? Vejamos a citação direta também ainda. Quando feita
mais de 3 linhas deve ser destacada com recuo de 4 centímetros, que nós já vimos, né? Da margem esquerda, com fonte menor, 10, nós também já fizemos referência, que é utilizado no corpo do texto, 12 e sem aspas. Observem aí, ó. Aí está, não está o recuo porque é um slide, mas no texto ele vai ficar, e aí eu fiz questão de colocar, são mais de 5 linhas, as tecnologias intelectuais ocupam lugar de auxiliares, e aí no final eu coloquei Levi 2004, página 91 a 92. Então você observa que eu copiei um texto de um autor. Aí não é citação de citação, é a citação do próprio texto do autor. Continuando. Se o nome do autor estiver incluído na sentença, coloque entre parênteses o ano e a página. Olha aí o caso. Ó. Segundo Levi, 2005, página 63. Olha o que eu acabei de falar. O início. Antes do texto, existia uma frase antes do que eu retirei. Então, o ciberespaço é, por excelência, o meio em que os atos podem ser registrados e transformados em dados exploráveis. Então, eu copiei só o finalzinho da frase do Levi. Ok? Mais uma vez, repito, qualquer informação ou dúvida a gente tira com vocês. A expressão APUD, que também faz parte da organização do trabalho, significa citado por conforme, segundo, pode também ser usada no texto. Quer dizer, é quando eu falo, fulano tirou o texto de fulano. Então, fulano APUD, fulano, disse, para evitar, segundo Malhan, a centralidade no sujeito, centralidade no contexto. Então, eu posso dizer que foi fulano que citou fulano, que citou cicrano. Então, eu posso até 3 estar vendo quem citou quem. Né? Então, o exemplo aí. Ó. Para evitar, segundo Malhan, 2008, APUD Lenot, a centralidade do sujeito, a centralidade do contexto, a centralidade na experiência. Quer dizer, se foi citando o autor que citou o outro autor. E nós vamos para as referências, fazendo as referências. Ao fazer as referências do seu trabalho, observe as normas específicas exigidas para a apresentação delas, conforme a NBR, que nós falamos também. Antes, porém, você precisa compreender a diferença entre referência bibliográfica e bibliografia, ou biografia, porque biografia são os dados biográficos da vida do autor. Então, as referências é aquilo que você faz, que você utiliza no seu texto. E a bibliografia é o texto final, como nós vamos ver agora para finalizar a nossa aula. Então, nessa última aula, você compreendeu as diretrizes para a apresentação escrita de um trabalho científico. Então, com certeza, o seu trabalho já está formatado, suponhamos, com as páginas configuradas e as devidas referências. Isso significa dizer que você cumpriu mais uma etapa de estudos. Então, boa sorte para vocês, que vocês possam estudar e tirar as dúvidas com nós, professores formadores, nos encontros e à distância, e que a gente possa ter um trabalho apresentado no dia para a banca com muita qualidade. Então, vendo aí as referências. Então, no final, nós temos aqui as referências. Foram os textos que eu li e quem foi que escreveu esses textos. Então, eu utilizei a Maria Lélia da Silva Torquato, a metodologia do projeto técnico, que é a principal fonte do material de vocês, e usei também a internet, o manual de referências contido na internet, e que nós possamos também mostrar passo a passo como é que se vai escrever. Ah, professor, eu estou em dúvida. Então, pois vamos parar e vamos reorganizar. Então, vocês viram aí como é que se constrói a referência do trabalho. Então, para a apresentação do trabalho, não se pode, de forma alguma, no final, deixar de colocar as referências. Porque o professor ou os professores, a banca que vai analisar o teu trabalho, ela vai dizer, olha, esse aluno aqui não colocou referência. Então, você já vai perder ponto.
Então, é de suma importância, porque, como já disse lá o pensador Astruz, ele disse que o trabalho é construído em cima de outro trabalho. E realmente vocês podem constatar que nós fomos construindo em cima de outros que escreveram. Então, é o resumo daquilo que se quer pesquisar, do que se quer construir. Então, até o nosso encontro presencial.